Olá pessoal, venho nesse vídeo aqui fazer um parágrafo de entendimento da matéria de competência tributária referente a direitos tributários e gostaria de postar para os alunos que precisarem de alguma revisão rápida, né, de algum entendimento rápido sobre isso e dizer que esse resumo não tem sentido de elevar ao grau de um curso completo, até porque eu não tenho competência nem entendimento para isso, né? Isso eu deixo para os professores de direito tributário. Mas, se porventura ajudar alguém é, a entender a competência tributária, né, de maneira básica enfim, ajudar alguém sobre o seu entendimento, será de grande valia. Então, muito obrigado e vamos lá. Pessoal, fazendo um comentário básico sobre a matéria de competência tributária, né? Ela começa na Constituição, né? Então, a competência tributária ela começa a ser estabelecida na Constituição Federal, né? Onde a Constituição cita algumas diretrizes para ela começar a ser emitida. E o que seria então a competência tributária? Seria a competência do ente em instituir tributos, né? Então a Constituição estabelece para alguns entes essa competência e ela deve ser cumprida ou não, nós veremos, né? Bom, a primeira parte, né, eu vou colocar algumas partes do, dos artigos, não vou colocar ele nem completo, mas um resumo básico para que a gente tenha a ideia geral sobre isso. O artigo 24 da Constituição, ele diz que compete à União, aos estados e ao Distrito Federal. O que? Ele diz algo relacionado a direito tributário, instituir tributos, né? Então, fica claro que em algum momento vai ser competência da União, dos Estados e do Distrito Federal estabelecer e criar normas sobre direito tributário, certo? E criar diretrizes. Ok. Uma outra parte em que é citado, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui rapidinho. Outra parte nem precisava, mas tudo bem. Uma outra parte que é citada é o artigo 30. O artigo 30 diz o seguinte: compete aos municípios, né? Não vamos esquecer dos municípios. Então, o artigo 30 da Constituição ele traz algo relacionado aos municípios. O artigo 30 ele diz: compete aos municípios. Ficou horrível a letra, mas está aprendendo. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber, certo? Suplementar a legislação federal. Suplementar. A legislação, vou colocar aqui, resumido, a gente começar a entender esses pontos. Legislação federal, no que couber. E o artigo 146, ele também traz alguma coisa, que é quando ele diz assim: cabe à lei complementar, ou seja, uma lei que seja complementar a algo que está citado na Constituição, e aqui a gente viu que está citado, compete à União, Estados e Distrito Federal estabelecer normas sobre direito tributário, diretrizes, e aqui que também está citado na União, também está citado na Constituição Federal, compete aos municípios suplementar a legislação federal. E o artigo 146 ele diz o seguinte: artigo 146. Tudo começa aqui, a competência tributária começa na Constituição. Cabe à lei complementar, complementar
estabelecer normas sobre tributos, certo? Então aqui, se restava alguma dúvida, ele deixa claro. Estabelecer normas sobre tributos. O que isso quer dizer? Bom, se ele falou lei complementar, significa que ele vai complementar algo que está na Constituição. E assim que a Carta Magna diz. Então, cabe à lei complementar estabelecer normas sobre tributos. Beleza, ótimo. Então, a competência tributária está aí dentro. E quem é que vai complementar a Constituição dessa maneira? O CTN, o Código Tributário Nacional. Maravilha. Então, agora que a gente já sabe o que é competência tributária, ou seja, o poder do ente federado em instituir os tributos, agora a gente vai ver as características da competência tributária, certo? Ótimo. Preciso saber como é que aumenta o tamanho da borracha, porque toda hora precisa apagar alguma coisa e acontece isso. Eu não consegui achar ainda nesse programa. O programa que eu estou usando é o Autodesk Book. Bom, beleza. A gente já sabe o que é competência tributária e a gente viu que ela começa, tudo começa a ser citado na Constituição, basicamente através daqueles artigos. Ótimo. A competência tributária, pessoal, ou seja, o poder do ente federado em instituir tributos, ela é indelegável, ela é imprescritível, ela é também inalterável, ela é irrenunciável, e também facultativo. Ótimo. Então, a competência tributária é indelegável, imprescritível, inalterável, irrenunciável e facultativo. Como assim? Vamos lá. Vamos entender quais pontos. Pessoal, ela é indelegável porque a competência tributária é indelegável. Vamos lá, vou citar aqui uma parte do artigo 7º. Ela é indelegável salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas, conferida de uma pessoa jurídica a outra de direito, de uma pessoa jurídica de direito público a outra de direito público. Pessoal, então, a competência tributária ela é indelegável, ou seja, quem exerce este poder de instituir os tributos não pode delegar a nenhuma outra pessoa. O que ela pode transferir é a função de arrecadar os tributos. Isso sem dúvida nenhuma. Por exemplo, a União ela pode delegar para o CRM a função de recolher aquelas licenças de regulamentação de categoria profissional. Nesse caso, o Conselho Regional de Medicina. Então, a União ela pode delegar para o CRM essa função de
fiscalizar as licenças e instituir as licenças profissionais. A União pode também passar para os municípios o ITR, mediante lei, tá? Aqui é mediante lei. Mediante lei, a União pode passar a função do ITR, do Imposto Territorial Rural, para o município, mediante lei, tá? Significa que ela vai delegar esse poder ao outro órgão, vamos dizer assim, ao outro ente? Não. Ela está apenas repassando a função de arrecadar ou fiscalizar tributos. Vamos dizer assim, ou executar leis ou serviços, como diz o artigo 7º do CTN, certo? Então, o CTN, que é a Lei Complementar à Constituição, ele está dizendo que a União não pode delegar o seu poder, mas ela pode sim passar a função de arrecadar ou fiscalizar tributos, entre outras coisas, né? De uma pessoa jurídica de direito público para outra. Beleza. A competência tributária, pessoal, ela é imprescritível. Imprescritível. Por quê? Ela pode ser usada em qualquer momento. Então, em qualquer momento, ela pode ser usada, certo? Pelo ente que a detém, né? Então, o ente que tem a competência tributária pode usar em qualquer momento que desejar. Ela é inalterável, vamos lá, porque a inalterabilidade da competência tributária pelo ente federado deve ser exercida nos limites da Constituição. Bom, aquilo que a gente já havia conversado. A competência tributária ela é inalterável. Ela apenas vai seguir os limites que a Constituição deu. Ela não pode passar disso, certo? Por isso ela é inalterável. Ela vai seguir os limites que estão na Constituição. Ela é irrenunciável, né? Nenhum ente pode renunciar a algo previsto na Constituição, certo? E ela é facultativa também, pessoal. Facultativa porque o ente que possui a competência tributária, ele pode usar ou não. Por que isso? Ele não teria mais lógica se fosse obrigatório ele usar? Porque é o seguinte, por exemplo, vamos aqui um exemplo que foi mais fácil. Por exemplo, o ISS, né? Que é um imposto municipal, imposto sobre serviço. Às vezes, pessoal, o ente, para ele estabelecer o poder de controle e os mecanismos para buscar esse imposto aqui, ele fica mais caro do que o próprio recolhimento do imposto. Então, por isso que é facultativo, porque às vezes não tem lógica para aquele ente federado recolher o imposto. Não tem lógica. Para um município muito pequeno, contratar uma equipe de auditores, de fiscais tributários, para recolher o ISS, né? E para fazer esse controle, porque às vezes a tributação que vai ocorrer não, vamos dizer assim, não seria vantajosa para montar aquela equipe. Então é isso, aqui são as características da competência tributária, pessoal. Ela é indelegável, porque nenhum ente pode delegar a outra pessoa o seu próprio poder, certo? Ela pode passar apenas algumas funções, delegar não. Ela é imprescritível, porque nunca se acaba esse poder. Ela é inalterável, irrenunciável e facultativa, porque ela tem a opção de usar ou não esse poder. Beleza? Muito obrigado, valeu!